Olá, crianças! Vamos estudar matemática? Então vamos! Hoje, sexta-feira, 12/6, nós vamos aqui para atividade de matemática do material Aprender Sempre, atividade 9, páginas 10 e 11. Este material aqui, tá bem? Dia 12/6 de 2020. Atividade 9, o sistema de numeração decimal 4, que aqui está escrito em algarismos romanos, né? A escrita de números grandes. Então, sempre que temos que escrever um número grande, a gente fica em dúvida. Será que tem só uma forma de escrever? Só um jeito? E como será que a gente usa? O que a gente tem que pensar quando precisamos escrever um número grande? O que nós temos que levar em consideração? Vamos ver as dicas que nós temos aqui? Olhem só. A escrita de números grandes. As informações abaixo foram retiradas de livros, jornais e revistas que circulam em nosso país. Leia-as com atenção. Então, olhem só. Aqui nós temos um número grande. 3.460 quilômetros é a extensão da Grande Muralha da China. Ela é a única construção humana que pode ser vista do espaço. Essa é a Grande Muralha da China? Nananina, não. É esta aqui, ó. Fizeram uma troca. Então, o desenho é este, tá bem? Aqui está a Grande Muralha da China. Então, vocês estão vendo como ela é longa. Qual que é a extensão dela? 3.460 quilômetros, certo? Outra informação, já que nós vimos que esta foto se refere a essa informação, vamos ler essa daqui. 8.848 metros de altura tem o pico mais alto do mundo, o Everest, que se refere a esta foto aqui. Então, esta informação é desta foto aqui, ó. Tá bem? Fazer aqui a flechinha para que vocês vejam. Aqui está o Monte Everest. Olhem como ele é alto. Olhem a neve lá no pico dele, certo? A névoa, né? O gelo. Tudo isso dá para ver neste monte tão alto que tem 8.848 metros de altura. Vamos ver outras informações. 25.000 cães no México têm microchips que ajudam a localizá-los. Então, olhem, nós temos números grandes aqui, quando se refere à extensão da Grande Muralha. Aqui, com a altura em metros, né? Do pico mais alto do mundo, o Everest. Aqui já está falando a quantidade de cães. 25.000 cães que tem o quê? Microchips. E aqui, que informação nós temos? Olhem, 11.000 atletas eram esperados para participar das Olimpíadas de Atenas em 2004. E haviam 16.000 jornalistas para fazer a cobertura do evento. Nossa, se haviam 11.000 atletas e 16.000 jornalistas, o que tinha mais? Atletas ou jornalistas? Jornalistas, que incrível! Outra informação importante. 330.000 guarda-chuvas, 89.000 celulares e 88 animais de estimação foram esquecidos nos metrôs do Japão. Olhem, 330.000, 89.000 e aqui 88 animais, certo? Então, os números grandes e aqui um pequeno, né? Todos escritos. Então, vamos terminar de ler as informações. 1895, ano em que William G. Morgan criou o vôlei nos Estados Unidos. O que nós podemos observar na escrita de todos esses números? Olhem, a Pro vai ler aqui e depois nós vamos voltar nessa reflexão sobre a escrita dos números. Observe que os números grandes são escritos de diferentes formas. Realmente, isso deu para nós observarmos, não foi? Podemos encontrar
números escritos com pontos ou espaços entre algarismo, ou tudo junto, como no caso 1895, que indica o quê? Uma data. Outros ainda são usados com a palavra 1000. Então, deu para entender como que os números são escritos de diferentes formas? Por exemplo, vamos voltar neste aqui. Olhem só, 330 mil guarda-chuva. Se eu fosse escrever esse número, eu poderia escrever assim, ó, 330.1000. Quantos zeros tem para representar o 1000? 3, né? 89 mil celulares. Olha aqui a palavra 1000. Então, olhem só, 89 mil. O que eu vou precisar fazer aqui? Colocar os 3 zeros para representar o 1000. E aqui, 88 animais. Olhem onde vai ficar esse número, 88. Não está dizendo 88 mil, e sim apenas 88 animais. E aqui, eles não foram escritos da mesma forma? Sim, só que aqui está escrito 1000. Não está como aqui. Aqui não tem a palavra 1000. Então, é a grande diferença entre ambos. Vamos analisar a escrita destes dois números agora. Aqui está escrito 25 mil cães. Eu não poderia ter escrito assim também? Olhem, 25, ter colocado a palavra 1000? Poderia. Aqui, 11 mil atletas. Também eu poderia ter colocado 11 e a palavra 1000. Seria a mesma coisa. Aqui, quando se refere à Grande Muralha e ao Monte Everest, tem assim, 3.460 quilômetros. A gente sabe que aqui tem uma medida exata. Eu poderia arredondar esse número, por exemplo, 8.848 metros de altura. Eu poderia dizer que o pico mais alto do mundo, o Everest, tem aproximadamente 9.000, o quê? Metros, tem que pôr o símbolo, metro, tá bem? De altura, tá? Então, são formas diferentes que nós podemos escrever os números. E vai depender do que para eu escrever ou desta forma, ou colocando zero. Vai depender do contexto. Por exemplo, aqui na data. Na data, está escrito 1895. Quando eu tenho um número grande, eu posso pensar, na hora que eu tiver que ler o número grande, eu posso pensar, ó, contar 1, 2, 3, ponto. Então, olhem, 1895 facilita a leitura, como tem aqui, tá? Em data, normalmente não se coloca, mas para facilitar a leitura, a gente pode colocar, pode pensar que eu vou contar 3 casas e colocar o quê? O pingo. Então, vamos para outra página. Vamos praticar? Por que será que isso acontece? Por que acontece dos números ser escritos de diferentes formas? Bem, então vamos praticar. Por que será que isso acontece? Como eu já havia dito, né? Olha, como nós vimos na página anterior, depende do contexto. Eu posso colocar utilizando os 3 zeros, ou eu posso escrever 1000. Se é um número exato, eu não vou colocar igual aqui no pico do Everest. Eu tenho que colocar 8.848. Eu posso arredondar? Posso, mas o certo é eu colocar o número exato. Então, tudo
Depende do quê? Do contexto que esse número está inserido. Eu coloquei um resumo aqui para vocês. Olhem só, pode-se, a exemplo das informações anteriores, escrever, né? Por exemplo, 25.000, posso utilizar aqui o quê? A palavra 1.000, ou eu posso fazer como? Colocar os zeros. 25.000. Ambos estão representando o tamanho desse número, que é um número grande. E assim eu posso fazer com os outros, tá bem? Agora, vamos para a atividade 2. Na atividade 2 está escrito assim: observe o quadro abaixo. Nele está representado o número 89.000. Olhem só o que a Pro disse. Aqui ele está escrito a palavra 1.000. E aqui, o que ele tem? Os 3 zeros, certo? Como que eu vou ler? 89.000. Como eu sei? Olhem aqui. Como que ele está separado? Deste lado, a primeira classe e aqui a segunda. Como se houvesse uma divisão, tá bem? Se eu fosse colocar o ponto, seria aqui. 89.000. Eu sempre tenho que lembrar que quando eu me referir a 1.000, eu vou pôr o ponto e contar 3 casas. Olhem, agora escreva os números abaixo usando ponto ou espaço. Vamos escrever utilizando ponto? Bem, então vamos lá. 10.000. Como que eu escrevo 10.000? Simples, eu vou pôr o 10, ponto. Quantos zeros? 1, 2, 3. 10.000. 134.000. 134.000. Como que eu faço? Simples, vou colocar 134.000. 1, 2, 3. Coloquei o ponto e 3 zeros. 50.097. Vocês observaram que aqui a palavra 1.000 está no final, aqui a palavra 1.000 está no final, por isso que eu coloquei ponto e zero. Mas aqui, olhem, a palavra 1.000 está no meio. Então, 50.000, o que eu vou fazer? Vou pôr o número 50. E 97. Ponto 97. Eu posso pôr o 97? Não, porque depois, se é 1.000, são 3 casas, são 3 zeros. Então, lembra que o zero guarda o lugar? Então, aqui 0 e depois 97. Tá bem? Letra D, 37.000. Olhem só onde é que está esse 1.000. E olhem, 37.219. Vou pôr o 37.219. Vou pôr agora o número 219. Quantas casas tem? 1, 2, 3. Então, é como se o zero tivesse guardando o lugar desses números. 3 casas, certinho. 20.001. Olhem onde está o 1.000. 20.000. Vou pôr 20.000 aqui. Olhem. 20.001. Quantos zeros tem o 1.000? 3. Mas olhem só, tem o número 1. Então, eu vou pôr 1, 0, 2 e 1 aqui no final. Certo? Vamos ler. 20.001. Tenho que prestar atenção no lugar, na posição de cada número, tá bem? Gostaram da atividade? Aprenderam mais sobre como escrever e ler números grandes? Então, é isso. Hoje nós aprendemos, demos mais um passo. Por isso que é importante que vocês assistam as videoaulas que a Pro faz especialmente para vocês. Beijos!